Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. Eu sou o Charles, hoje nós estamos aqui com o Luiz Paulo. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Charles? Tudo certo? Muito bom receber você aqui. Certo. Então, hoje vamos falar sobre intelectualidade na juventude. Tema bem bacana para entender a importância de buscar uma aquisição de bagagem intelectual mais útil desde a juventude, né? Que é diferente daquela mera intelectualidade que a gente costuma ouvir na sociedade convencional, digamos assim. A gente vai abordar aqui sob o viés do paradigma consciencial, né? Então é uma intelectualidade voltada para a evolução desde a juventude, tá bom? Então, antes de começar, eu vou ler o mini currículo do Luiz. Ele tem 25 anos, é natural de São Paulo, reside em Foz do Iguaçu, Paraná, é graduado em Ciências Contábeis, é consultor financeiro e voluntário da Conscienciologia desde 2015. Então, para começar, eu gostaria de pedir para você, Luiz, qual foi a sua motivação para estar pesquisando sobre o tema da intelectualidade? Bom, primeiramente, obrigado por me convidar aqui, por participar do Teatro novamente. Então, assim, a minha motivação para pesquisar intelectualidade, na verdade, ela veio de várias questões, assim, porque desde que eu entrei no voluntariado, várias pessoas começaram a ressaltar esse trafora, assim, para Uhum. mim, né? Então, desde que eu entrei aqui na Sinvex, aí me convidaram para participar do técnico científico. Daí, o primeiro voluntariado que eu fiz foi fazer um curso, que Uhum. era um curso Fundamentos do Greenvex, que é um curso online. Aí, logo em seguida, eu já fiz um artigo também, Fundamentos do Greenvex, que daí eu fiz toda uma revisão bibliográfica de tudo que tinha publicado de Greenvex até o Aham. momento e fiz um artigo assim mais completo, assim, mais geral para servir de referência. Sim. Isso impactou bastante o pessoal, daí comecei a receber muito feedback sobre a intelectualidade. Aí na própria docência, quando eu lembro quando eu fui fazer o qualificação docente, por exemplo, quando eu virei docente da Sinvex, recebi muito feedback que eu tinha muita facilidade para articular os conceitos, tinha muitas Aham. atividades de improviso, assim, que você sorteava três temas, falava, via assim, e tinha que falar, tipo, na hora, assim. Sim. E eu tinha muita facilidade para fazer isso, associar com várias coisas. Enfim, e eu sempre, por exemplo, teve também uma vez que, logo que entrou a pandemia, aí, na época eu fazia estágio, daí eu fiquei meio que desempregado, assim, Aham. né? Aí eu só saí pra faculdade, aí eu tinha os dias livres. Aí eu falei assim, então meu foco vai ser a GESCOM. Daí eu fiz um verbete por mês durante a pandemia, assim. Daí eu Uhum. fiquei assim, nossa, até que eu levo jeito pra isso. Daí recebi muitos feedbacks positivos da Encyclosapiens com relação a isso também. Então, assim, eu fui recebendo muitos feedbacks com relação à intelectualidade. Só que eu não tinha a motivação, necessariamente, para pesquisar a intelectualidade, né? Era um traço que eu considerava que eu considero que eu tenho, que eu Uhum. sempre usei na minha vida, só que eu nunca quis pesquisar isso necessariamente. Aham. Até que na semana da Invex de 2022, eu escrevi um artigo que chama Legado Mental Somático do Greenvex. Que daí eu fiz uma pesquisa histórica do Greenvex sobre a ótica da mental somática, né? Uhum. Só das produções do Greenvex. E com uma ênfase também nos efeitos do Greenvex na mental somaticidade do inversor. Aham. Aí eu recebi também muito feedback positivo sobre esse artigo, sim. Que eu considero que foi um dos melhores que eu consegui fazer, assim. Eu senti bastante amparo. E logo em seguida, quando teve o programa de desenvolvimento invexográfico aqui na Sinvex, os, os docentes do curso, eu comecei pesquisando grupalidade sadia, Aham. só que daí, enfim, resumindo a história, eles sugeriram fazer um tema, eu pesquisar um tema que as pessoas já me reconheciam como tendo autoridade moral. Entendi. Aí, daí foi sugerido de eu escrever sobre intelectualidade. Aham. Aí eu coloquei, inclusive, o tema da pesquisa do programa de desenvolvimento é intelectualidade adolescente, Aham. que é inclusive um verbete do professor Valdo, que, que diz sobre essa intelectualidade, digamos assim, parapsíquico-dimensional precoce, né? Uhum. Então foi mais ou menos assim, eu não sei se respondi a pergunta, mas foi Aham. basicamente isso, assim. Ah, Aham, entendi. aham, Bacana. aham. Então, essa questão de intelectualidade adolescente, sob o Uhum. viés do paradigma consciencial, não é só Isso. o adolescente que tem muito conhecimento de várias, sei lá, matemática, biologia, mas vai pro viés evolutivo também parapsíquico. Isso, a definição de intelectualidade adolescente do verbete é assim, é a condição da consciência, homem ou mulher, Uhum. notadamente inversor existencial. É, entre os 20 e os 26 anos de idade, ele ressalta essa idade que não é adolescência, mas acho interessante ressaltar. Aham. Mas na pesquisa eu coloquei uma idade mais ampla, né?
com evidências consistentes das manifestações das ideias inatas do curso intermissivo. Uhum. Então, ou seja, a intelectualidade adolescente, segundo a ótica desse verbete, é a manifestação precoce e evidente, prática na vida diária, que a gente consegue ver de forma palpável, as ideias inatas do curso intermissivo. Entendi. Então, é isso, o Valdo ele define assim. E se você pega o verbete, é até meio amplo demais, assim. Você pega lá o verbete, parece que ele resume em VEX naquele verbete, por exemplo. Aham. Que daí ele até coloca assim, eis, por exemplo, 15 condições da intelectualidade adolescente. Daí ele coloca lá, a coordenação precoce de intuição conscienciocêntrica, a assunção precoce do epicentrismo consciencial, a formação precoce da dupla evolutiva. Daí ele começa a colocar várias coisas que são digamos assim, metas ou fundamentos da inversão existencial e ele começa a colocar como sendo consequência da intelectualidade adolescente, ou Aham. seja, da manifestação evidente precoce dos ideias inatas do curso intermissivo. Ou seja, ele até amplia muito. Aham. E só que daí como na pesquisa que eu estou fazendo, eu estou focando mais na parte da intelectualidade mesmo, né, Sim. propriamente dito. Parte né? ideativa. Parte ideativa, exatamente. Embora eu trate também de alguns aspectos teáticos, mas porque senão, se você for fazer um livro na linha do que o verbete, seguindo estritamente o verbete, você vai fazer um livro sobre o que é inversão existencial, Sim. assim, até certo ponto. Entendi. Do jeito que ele coloca lá no verbete. Pra quem estiver assistindo aqui, for ver o verbete depois, você vai ver que ele, assim, ele até mistura um pouco os conceitos, assim, fica até um pouco complexo de entender. Aham. Ele até coloca assim, a mini intelectualidade adolescente. O parapsiquismo o parapsiquismo precoce como consequência da intelectualidade útil. Hum. Daí ele coloca assim, maxi intelectualidade adolescente, o início da TENEPS antes dos 26 anos. Tipo, ele não coloca a leitura de 1 milhão de livros, sabe? Ou a GESCOM, ou a escrita. Ele coloca a TENEPS, a antecipação da TENEPS como resultado da intelectualidade adolescente. Entendi. Então é bem assim, ele define de um jeito até meio que deixa margem para dúvidas, Sim. Aham. né? Enfim, Sempre um mas pouco mais amplo. exatamente. Entendi. Né? Ah, mas bacana. Isso abre um leque muito grande, né? Do que pode envolver a intelectualidade. Exatamente. Muito bom. E assim, tem diferença entre intelectualidade e mental somaticidade, na sua opinião? Interessante essa pergunta, porque tem até a ver com isso que a gente estava falando, né? Porque, assim, a intelectualidade, na verdade, ela é um atributo do ser humano, né? Que é essa capacidade de compreender e de elaborar ideias abstratas, Aham. né? Enquanto que a mental somaticidade é a manifestação do mental soma. Ou seja, nós temos os vários veículos de manifestação, então nós temos o mental soma. Então, a intelectualidade, ela é só esse atributo do cérebro humano se manifestando, que isso envolve a própria manifestação básica da linguagem, a própria condição da cultura humana como um todo, qualquer tipo de exercício profissional, ele já é intelectual, tanto que o animal não consegue fazer o exercício profissional mais básico que o ser humano faz. Sim. Então, a intelectualidade, ele é esse atributo do cérebro humano que todo mundo tem. E a mental somaticidade são os atributos do mental soma mais evoluído, que daí envolve, sim, alguns atributos intelectuais, ou como o raciocínio, como as ideias, mas também envolve os sentimentos elevados, envolve a max-fraternidade, envolve o próprio parapsiquismo, a paraperceptibilidade, sentimentos como benevolência, benignidade, Aham. sabe? Então, envolve o autodomínio, o autocontrole somático, o autocontrole das emoções. Sim. Então, ele é muito mais amplo do que a intelectualidade, que é um traço do ser humano. Aham. E enquanto aí, assim, a própria intelectualidade adolescente, ela já vai um pouco indo nessa linha já. Então, claro, a mental somaticidade é bem mais ampla e a pessoa dificilmente o inversor, ele, com 20 e poucos anos, ele vai estar manifestando plenamente aquelas condições mentais somáticas, Sim, né? difícil. Até pelo porão consciencial e pelas injunções da vida humana mesmo. E só que mais no fim da vida, ela começa a ter uma manifestação predominantemente mental somática mesmo. Só que, com as ideias do curso intermissivo, embora a predominância do inversor não seja do mental soma, ele já começa a ter essas manifestações desde a juventude. Aham. Então, nas próprias escolhas de destino, enfim. É Sim. mais ou menos isso. Essa é a bacana. diferença básica. Entendi. Muito bom. É bom, acho que foi importante deixar diferenciado, mas ver que tem muita relação bem forte, né?
Claro. Bacana. Aham. E assim, a intelectualidade, ela sempre é positiva? Olha, eu diria que sim, a intelectualidade é. O que existe é o conceito do mega trafar composto. Uhum. Que é assim, que a pessoa tem um trafor. Na verdade, tá tendo 700 experimentos, né? O Valdo até coloca assim, tem um mega trafor, um mini trafar, aí dá um mega trafar composto. Hum. Então, por exemplo, a pessoa tem lá o traço da intelectualidade. Só que daí ela tem o traço do narcisismo, às vezes. Uhum. Aí ela acaba indo para um mega trafar composto, por exemplo, às vezes de dominação, de poder, Sim. sabe? Então, a rigor, a intelectualidade ela é sempre positiva. O que acontece é que, dependendo do perfil da pessoa, dependendo de certos traços, certos comportamentos que ela tem, ela vai manifestar aquilo de forma negativa. Aham. Então, isso até é até curioso você falar isso, porque é um dos temas de pesquisa meu, isso também. Uhum. Então, eu pesquiso intelectualidade, mas um dos meus temas de pesquisa também, hoje, que eu considero que é o contraponto, que é o do ponto de vista negativo, né? Seria o narcisismo, por isso que eu dei esse exemplo. Eu Aham. tenho um verbete sobre isso também, que é tipo de invex narcisismo, que é por causa disso. Normalmente, porque, por exemplo, você é uma pessoa que é intelectual, então facilmente você vai fazer a prova de invexologia, você fica em primeiro. Aí você vai fazer um vestibular, você fica entre os 5 primeiros. Uhum. Aí você vai fazer uma prova, você é o que tira a melhor nota. Aí você vai fazer alguma coisa, como é que eu posso dizer? No trabalho profissional, aí você tem um resultado melhor do que a média. Então, isso normalmente, isso pode acabar levando a pessoa a subir a cabeça, né? Aham. E normalmente a pessoa começa ter algum tipo de prêmio, começa a ter algum tipo de posição social, e ela começa a não mais usar a intelectualidade de forma assistencial para beneficiar as outras pessoas, mas ela começa a usar muito isso em prol da própria manifestação ali patológica, né? Sim. Ela mesma começa a querer, assim, querer prêmios, ela querer manter uma posição de poder, ela quer Uhum. começar a manter reconhecimento. Então, a pessoa que tem intelectualidade, a sociedade valoriza muito, Aham. É. né? Então, porque ela consegue muitas posições de destaque social a partir disso. Sim, verdade. Então, consegue vários prêmios, né? Várias coisas, enfim. Daí, até mesmo na nossa comunidade, né? Então, a pessoa que começa a escrever vários verbetes, começa a publicar livro, apresenta artigo em congresso todos os anos, você vê que ela pode ficar numa condição de... Ela pode ficar envaidecida com isso mesmo, Aham. porque a nossa Pode. comunidade, ela dá bastante status para essa condição intelectual. Então, no primeiro momento, ela até consegue, assim, produzir bastante, mas ela vai chegar num limite existencial. Daí ela Sim. não vai conseguir desenvolver no TENEPS. Quando ela vai começar a publicar, aí você vai ver que os livros, as publicações dela não têm uma energia existencial, não Uhum. trazem neoverpons de fato esclarecedoras. Ela não vai no cerne ali do desassédio, por quê? Porque ela não está se desassediando, Sim, verdade. né? Uhum. Então, daí ela começa a chegar num nível, assim, de... um teto existencial mesmo, Aham. né? Então, eu vejo que isso é uma das coisas que pode ter, né? Sim. A pessoa que tem intelectualidade, ela pode ter vários trafares. Pode ser excessivamente teoricona, ficar teorizando só, não ser prática, pode não ser parapsíquica também, pode Uhum. evitar ser materialista, pode ter vários problemas. Sim. Mas uma das coisas que eu estou pesquisando é essa, né? Eu acho que seria por aí. Mas a intelectualidade em si, agora voltando, ela é sempre positiva. Sim. A questão é que se dentro do conforto da consciência que você fala, né? Dentro das manifestações, como que a pessoa ela utiliza isso, né? Aham. Ah, bacana. Tem Hum, muito a ver, talvez, com a intencionalidade que você utiliza Isso, extrafor, né? E aí, uma intencionalidade deslocada, às vezes anticosmoética, ou estando isso, composto com esse megatrafar, desqualifica, se sim, desloca e pode mais prejudicar do que claro. auxiliar. Bacana. E Uhum. aí, quando a gente fala de intelectualidade útil, dentro aqui do paradigma consciencial, essa intelectualidade voltada, né, para assistência, para Isso, você, enquanto você se qualifica, ajudar outras pessoas a qualificar a manifestação também. isso. Bacana. Muito bom. Uhum. Então, no seu ver, como é que a gente pode fazer isso desde cedo, assim, em linhas gerais? Tá. Interessante você fazer essa pergunta. É, assim, com relação à intelectualidade adolescente, do ponto de vista do paradigma consciencial, eu vejo que tem algumas coisas assim. A primeira é a origem dela com relação ao curso intermissivo. Então, eu estava estudando isso hoje de manhã. É,
Porque a base da intelectualidade adolescente, a base do mental soma, do inversor existencial, claro, tem a série Axis, tem as várias vidas, que a gente vem trabalhando várias vidas com a cognição, por isso que a gente foi até para o curso intermissivo, mas o mais prioritário são as retrocognições do curso intermissivo. Aham. Então, o ideal é, quando a gente pensa em intelectualidade, em mental somaticidade, uma das bases fundamentais que eu considero mais prioritária é a pessoa ter essa recuperação de curso intermissivo. Uhum. Aí, como é que isso acontece na prática, né? Vamos lá. Aí, são três coisas, vamos assim dizer. A primeira é que, assim, essas retrocognições do curso intermissivo, elas podem ser explícitas. Você pode ter ali uma retrocognição, lembrar de fato daquilo. Tem bastante coisa do Pedro Fernandes, que ele fala de retrocognição intermissiva recorrente, da pessoa lá ter uma projeção fora do corpo, ela de fato lembrar do curso intermissivo, enfim. Só que isso é bastante raro. E mesmo que você tenha, você vai ter ali uma manifestação, Aham. né? Você não vai ter de toda ela, né? Aí tem a outra questão, que são as retrocognições implícitas. Então, que são aquelas suas ideias inatas que você vai tendo desde a adolescência, do início da vida, e que vão persistindo ao longo da sua vida e algumas manifestações. Então, por exemplo, eu desde a adolescência, quando eu conheci a Conscienciologia, eu lembro que eu tinha uma ideia assim, que eu tinha que conhecer alguma linha de conhecimento que trabalhasse com parapsiquismo com cientificidade. Então, assim, aí quando eu fui, por exemplo, eu tenho perfil mais intelectual, daí quando eu fui prestar vestibular, aí eu fui na Universidade Federal do ABC, que eu queria estudar, porque eles tinham um bacharel de neurociência. Aham. E lá tinha pesquisa até dentro da parapsicologia, para pesquisar a experiência fora do corpo e tudo mais. Tinha aquelas pesquisas de eletroencefalograma, que você bota lá o parapsíquico, aí Sim. você vê lá as manifestações do cérebro dela, enfim. Aí na universidade tinha esse tipo de pesquisa. Só que o pesquisador não vivenciava o parapsiquismo. Aham. Era o pesquisador pegando vários médios aleatórios, colocando lá e ele ia fazer lá a pesquisa acadêmica. E eu tinha a intenção de que, assim, eu precisava vivenciar o parapsiquismo. Então, logo com 15 anos de idade, quando eu conheci a Constologia, eu comecei a ter essa ideia, assim, não, eu preciso ter experiência parapsíquica. Eu não sei como eu tive essa ideia, mas eu comecei a ter essa ideia do nada. Interessante. Daí eu comecei a ter essa ideia. E só que, eu lembro que eu comecei a ter essa ideia, e eu comecei a ir na Umbanda, eu fui em algumas religiões, só que daí tinha muito Jesus Cristo, aí tinha muito misticismo, não tinha cientificidade nenhuma. Daí eu falava, não, também não pode ser. Tem que ter a ciência, só que tem que ter a vivência prática. Aham. Aí eu comecei a ter essa intuição. Aí quando eu conheci a Conscienciologia, eu falei, tá, era isso então. Entendi. Daí eu comecei a ter isso. E assim, pode parecer uma ideia básica, mas isso foi indo ao longo de todas as minhas decisões da vida. Então, por exemplo, isso foi com 15 anos, quando eu conheci a Conscienciologia. Aí quando eu fui decidir a profissão, aí eu pensei, não, será que eu vou mesmo para a universidade ou será que eu vou para... Será que eu faço as federais lá de São Paulo ou será que eu vou Sim. para Foz do Iguaçu? Aí eu lembrei, não, o que mais importa não é a pesquisa acadêmica, o que importa é a vivência do parapsiquismo. Aqui em Foz do Iguaçu eu vou conseguir ter muito mais isso. Aí, até depois, futuramente, se eu quiser fazer uma pesquisa acadêmica, depois que eu estiver desenvolvendo o parapsiquismo, vai ser melhor. Sim. Então eu vou sair para Foz do Iguaçu. Daí eu tomei essa decisão de vir para Foz. Uhum. Aí, por exemplo, pesquisando intelectualidade, eu comecei a ver também que às vezes eu tenho uma tendência a ir muito para a parte intrafísica. E eu não tenho tanta a parte do parapsiquismo tão inata Sim. mesmo, né? Daí eu comecei, interessante. Então, isso é uma coisa que eu preciso trabalhar mesmo, assim, não era só uma coisa, assim, uma ideia para eu conhecer a Conscienciologia. Aham. Era de fato uma coisa para eu trabalhar. Aí teve agora até no curso de Parapercepciometria Inversiva, a gente teve um curso de campo aqui na Sinvex com o Pedro Fernandes. Aí é legal que esse curso ele escancara bem assim as nossas questões de retrovida e tudo mais, Sim. e de enfim, de intermissão. Uhum. Aí já era uma intuição que eu tinha, mas daí eu achei interessante ali, eu conversando com o Epicom, dentro da psicofonia, né? Daí ele falando assim, daí ele até me deu essa dica, você há várias vidas está se interessando pelos conhecimentos de ponta da humanidade. Só que do ponto de vista multidimensional, eles eram muito tacanhos. E nessa vida você vai precisar se desafiar mais a vivenciar o parapsiquismo mais mental somático. Daí falando que na intermissão você estava
trabalhando mais com isso, Aham. né? Aí eu comecei a entender melhor. Eu falei, ah, tá, entendi agora. Então, ou seja, é uma coisa que desde que eu conheci a Conscienciologia, é uma ideia inata que foi amadurecendo e se desenvolvendo até hoje. Entendi. É a mesma coisa, Uhum. sabe? Aí voltando, né? Como aplicar isso? Essa foi a pergunta, né? Fiz toda essa Aham. constelação, não sei se eu falei muito, mas enfim. Aí eu acho que se a pessoa ela começa a dar valor a essas ideias inatas, ela começa a fazer pesquisas, começa a fazer publicações, ela começa a montar uma biblioteca pessoal dentro daquilo que é mais prioritário para o ProEx dela. Sim. Então, como eu tinha essas ideias inatas, eu já fui montando uma bibliografia de coisas de neurociência, de coisas de parapsiquismo mesmo, Aham. coisas de metodologia de pesquisa. Eu comecei a pesquisar. Então, eu publiquei coisas sobre. O meu primeiro verbete foi parapercepto inversivo, que é o conteúdo das parapercepções dentro da Invex. Legal. Depois eu já fiz também verbete sobre autodefesa energética do inversor. Aí agora eu fui pesquisando intelectualidade adolescente, tendo essa via mais do parapsiquismo. Ou seja, as publicações e o desenvolvimento intelectual, elas não foram tipo assim, se a gente pega na maior parte das, como eu posso dizer, dos autores que dão dica de estudo e tudo mais, eles Uhum. falam assim, ah, faça um mapa do conhecimento humano e vai seguindo ele. Aham. Mas eu não acho que seja por aí, pro inversor existencial. A questão é, veja suas ideias inatas do curso intermissivo, aquela sua vocação mais primária que você tem desde o início da vida, e investe na expansão daquilo, Uhum. sabe? Faz sentido. Uhum. Entende? É diferente a lógica, porque ela não é de fora para dentro, de dentro para fora. Sim. Então, até por isso que vai ser essa contextualização mais longa para ilustrar melhor. Aham. Então, eu entendo que a intelectualidade no inversor útil, ela se desenvolve dentro disso. Agora, claro, um aspecto importante para todo mundo que tem perfil intelectual, ela é sempre a parte prática. Ou seja, é, a pessoa ela precisa voluntariar, ela precisa assumir liderança desde a juventude, coordenar a Greenvex, ela aparecer, dar aula, ou seja, ela precisa estar sempre em evidência porque ela vai ter experiências práticas, que essas experiências práticas vão fortalecendo as próprias ideias inatas dela para ela conseguir elaborar gestações conscienciais em cima daquilo, Uhum. né? Então, a pessoa nunca pode esquecer disso, né? Entendi. Ah, muito bom. Muito bom. Faz sentido? Sim, foi uma contextualização bem importante Uhum, e bacana já entrando na questão da uhum. sua casuística aí para ter esses exemplos. Porque realmente quando você se coloca como objeto de pesquisa, que é essa proposta, né, da Isso. criatura da Conscienciologia, trazendo o pilar, né, do paradigma de autopesquisa, você sai dessa questão do tipo, tudo é igual e eu não vou me meter, digamos, com objeto de pesquisa, Isso. mas Uhum. aí você trazendo, você tem que se acabar inserindo também e acaba que você tem que se qualificar da maneira que você funciona, né? Claro, Não, exatamente. não de maneira externa, como você comentou. Muito bom. Essa é a base da autopesquisa conscienciológica, né? E Aham. a intelectualidade adolescente, do ponto de vista útil, essa é a autopesquisa conscienciológica. E o que eu acho mais legal de pesquisar, particularmente, é a nossa história do ponto de vista intermissivo Aham. e holobiográfico, né? Sim. Então, quando a gente vai... Claro, a pessoa tem que ter maturidade para pesquisar isso, mas eu acho que a pesquisa do curso intermissivo e das ideias inatas é uma coisa que traz muita motivação, sabe? A Sim. pessoa que conseguir pensar, então ela daí aí vai o temperamento, tá? Você é mais do parapsiquismo, mais da liderança e da comunicabilidade, mais da intelectualidade. Qual que é, né? Uhum. Aí, na conscienciologia, o que que mais chamou a atenção? Aí, a partir disso, a gente vai identificando. Daí você pega qual que é o seu maior trafora e o seu maior trafar. Aham. Aí, a partir disso, você vai mapeando qual que é a raiz que te levou para o curso intermissivo. Que tipo Sim. de tendência? Porque você tinha tendência à liderança, porque você tinha tendência à pesquisa, né? Provavelmente no curso intermissivo, que tipo de reciclagem que você estava fazendo? Uhum. E que tipo de trafor maior que você estava querendo qualificar para expandir aqui? Então, você Sim. começar a pensar nessas coisas, eu acho que é uma evocação positiva e os amparadores ajudam muito nisso. Aham, com certeza. É, isso dá um norte bem mais claro, né? Muitas vezes de onde tem que seguir. Exatamente. Bacana. E aproveitando essa questão então da autopesquisa, como a gente tem que se pesquisar por conta própria, é imprescindível o coadjuvante da Invex, além da, claro, a questão do amparo extrafísico, né, que você comentou, mas o autodidatismo, né? Na sua visão, Isso. qual que é a importância do autodidatismo para desenvolver a intelectualidade desde cedo? Ah, sim. Eu entendo que se a pessoa ficar limitada só aos conteúdos da escolaridade formal, ela vai se limitar só à profissão e olha lá, Uhum. né?
Então, a escolaridade formal ela é muito importante, óbvio. E assim, o que eu acho, pelo menos para mim, o maior benefício da escolaridade formal é que ela te impõe um ritmo. Sim. Né? Então, por exemplo, quando no próprio cursinho na faculdade, é bom que você é obrigado ali a ultrapassar certas barreiras que às vezes sozinho você não faria. Verdade. Uhum. Né? Então, é bom que tem essa pressão externa que te obriga. Né? Então, eu acho que esse é o principal benefício, assim, pelo menos pra mim. Além de que você é exposto a coisas que você normalmente não veria sozinho, né? Aham. Na própria faculdade eu fui estudar, lembro que fui estudar Foucault, tipo, nada a ver. Sim. Mas, assim, foi legal ter estudado, Aham. sabe? Então, tem essa coisa. Mas o autodidatismo, por exemplo, toda essa contextualização que a gente fez, a pessoa só vai conseguir pesquisar as ideias natas dela com autodidatismo. Uhum. Ninguém vai virar pra você, ó, sua ideia inata é essa. É verdade. Provavelmente suas retrovidas são nessa linha aqui, vai pesquisar esse contexto histórico. Ninguém vai falar. Até tem, assim, feedbacks, Uhum. mas são feedbacks rápidos que você vai ter que digerir aquilo e falar, ah, tá, então vou comprar esse livro, aquele outro, vou estudar esse autor, vou seguir esse pesquisador aqui, que ele vai me ajudar. Aham. Então, assim, a ProEx, querendo ou não, embora a gente tenha muito amparo, é a gente que trilha ela. A Sim. gente que define o caminho. Fomos nós mesmos que definimos no curso intermissivo qual que foi o nosso ProEx. Então, a ProEx não é uma coisa que tem que descobrir qual que é a minha ProEx. Como se fosse uma coisa fora ali, né? Aham. Vou pesquisar ali qual que é a minha ProEx. Mas não é isso. A ProEx ela é uma coisa que a gente mesmo definiu para nós no curso intermissivo. E quando a gente nasce, é nós mesmos que definimos para onde que ela vai, como que ela vai se Uhum. construir, qual que é o melhor caminho. Aí, claro, os amparadores e extrafísicos vão nos dando certos direcionamentos, mas é a gente que define. E essa definição, ela só é feita com pesquisa. Sim. Então você vai ter que pesquisar suas ideias natas, seus próprios traços, você vai ter que pesquisar suas limitações e dificuldades. E daí o autodidatismo é que, isso assim, do ponto de vista do inversor, né? Que eu estou Uhum. contextualizando, é que vai dar esse direcionamento para o desenvolvimento da ProEx dele, para ele conseguir materializar isso. Isso é um ponto. O segundo ponto é que porque assim, nem tudo que a gente vai estudar necessariamente é para a gente tomar uma decisão proexológica, mas tem um monte de coisa que a gente estuda para expansão do mental soma, do ponto de Uhum. vista cosmovisiológico mesmo. Sim. Isso, além de ampliar o discernimento geral, isso favorece com que a gente recupere a hiperlucidez que a gente tinha no curso intermissivo também. Uhum. Né? Então, o próprio autodidatismo favorece a ampliação da lucidez para que a gente enfim, tem uma manifestação mais homeostática na dimensão intrafísica. Né? Então, Uhum. eu acho que eu diria que é isso, de modo Aham. geral. Muito Né? bom. Bem importante. Sim. E assim, você comentou, né, das publicações que você já tem aqui na Conscienciologia, tanto de verbetes, de artigos, né? Já é uma Isso. publicação considerável, né? Assim, nesses anos de pesquisa. E a gente consegue verificar um certo continuismo, né, nessas pesquisas. Então, eu gostaria de ver com você qual que foi a importância de manter esse continuismo na escrita. Não, por exemplo, escrevi uma coisa, depois, digamos, deixa arrefecer, né? E só depois volta a pensar nisso. Buscar ter essa Sim. constância. Como é que isso auxiliou também? Ah, legal. Eu acho que aí são duas coisas. A importância da constância e o porquê da constância. Uhum. Vamos lá. Que assim, um dos aspectos mais sérios da pesquisa conscienciológica é a auto-recim que ela vai promover em você. Sim. Certo? Então, existe sim toda a parte de pesquisa, revisão bibliográfica, estabelecimento de métodos que outras pessoas vão utilizar, isso tudo existe, mas a base é a auto-ensino. Uhum. Então, para mim isso sempre foi muito claro e sempre foi muito natural para mim. Falo assim, não, eu tenho uma dificuldade aqui, então eu vou comprar alguns livros, vou escrever algum verbete aqui para me ajudar, porque daí eu vou expor, vou ter Uhum. feedbacks, vou amadurecer minha cognição com relação àquele tema, vai ser mais fácil de eu amadurecer. Uhum. Então, sempre foi assim. Então, por exemplo, o meu primeiro verbete, que nem eu falei, foi parapercepto inversivo. Porque eu cheguei na Conscienciologia, aí eu queria estudar parapsiquismo e eu ainda ficava meio impressionado com os fenômenos. Aham. Só que não é isso que interessa é o conteúdo do fenômeno. Sim. Então eu escrevi um verbete que é parapercepto, né? Pra quem tá vendo aqui, só esclarecendo, é conteúdo do fenômeno. Legal. Isso que é parapercepto, né? Se não resumir. Então, Uhum. parapercepto inversivo é o conteúdo do parapsiquismo que auxilia na INVEX. Legal, Né? bacana. Então, esse foi o meu primeiro verbete. Então, assim, foi essa reciclagem, assim, mais básica que é a gente precisa estudar o parapsiquismo para ter resultados práticos na vida. Uhum. E não para ficar ali vendo a hora das pessoas brilhando. Sim. Né? Então, foi o primeiro, foi isso.
Aí, nem lembro quais foram os outros, tipo, na sequência. Mas enfim, aí, por exemplo, aí eu lembro que teve mais um que foi bem sério. Teve dois, assim, que eu escrevi. Eu tava passando por umas crises pessoais, tal, aí tava alguns conflitos no voluntariado. Aí eu escrevi um que chama Valorização do Voluntariado em Vexológico. Uhum. Daí fui para me ajudar nisso, assim, para ajudar nas questões de convivialidade, convivência. Aí eu escrevi um verbete sobre isso. Aí tinha um outro que era valorização do CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética, são as duas faces, né? A valorização da convivência e a questão da manutenção do Código Pessoal de Cosmoética, para a pessoa Sim. ter, enfim, ter atitudes mais corretas, né? Aham, Então importante. eram duas faces da mesma moeda, então eu lembro que eu fiz esse verbete. Aí, por exemplo, daí eu fiz outro que era, outro verbete chama técnica de auto-organização. Isso também, eu lembro que eu tinha muita desorganização, impulsividade no meu dia a dia. É, hoje eu tenho bem menos, embora eu tenha mais dispersão. Aí eu fiz um verbete que chama técnica de auto-organização, que foi pra me ajudar nisso. Legal. Aí, ainda na linha que eu falei da convivialidade, aí eu fiz aquele antipodia em versus narcisismo. Aí eu identifiquei esse traço, aí eu fiz um verbete só para eu entender essa questão do narcisismo, Uhum. né? Teve esse também. Aí, aí conforme foram amadurecendo, aí depois, conforme eu fui fazendo várias pesquisas, aí que daí eu comecei a ter os feedbacks sobre a intelectualidade e agora eu tô pesquisando sobre isso. Aham. Aí, para mim, assim, né, a importância do continuismo é que se você quer ter dinamização nas recins, eu entendo que as GESCONs são uma das melhores formas de você fazer isso, sabe? Sim. Porque porque você amplia sua cognição, você consegue formar um holopensene maior, assim, da sua própria base física, os amparadores se aproximam, você vai ter um resultado assistencial e objetivo com relação àquilo, que você vai conseguir ter um feedback claro, assim, se você melhorou ou não. Aham. Então, eu entendo que se você quer mexer com recim, uma das melhores formas é a GESCOM, porque você vai ter um produto final ali, É, sabe? Você verdade. não vai ter muito para onde fugir, assim, Aham. sabe? Porque se você não tá se enfrentando, você faz a GESCOM não sai, ela trava. Quando você faz a apresentação, todo mundo te olha torto e fala assim, eu acho que não é bem assim, Aham. sabe? Então, eu entendo que para pessoa que tá querendo melhorar e se desenvolver, as GESCOM são a melhor forma, né? Sim. E, e assim, a recim é coisa pra vida inteira, né? É, com certeza. Então, se você tem esse entendimento, naturalmente você vai ter mais continuismo nas GESCOMs, né? Uhum. Então, por exemplo, eu considero que eu fiz bastante GESCOM, mas eu não tenho muitas numa mesma linha de temática. Aham. Porque eu fui trabalhando nos diferentes temas de recim, né? Então, Sim. por exemplo, tem alguns de parapsiquismo, eu tenho alguns de convivialidade, eu tenho alguns meio aleatórios, assim, tipo técnica de organização. Aí, aí agora que eu estou fazendo mais a convergência temática em si, que é dentro da Aham. intelectualidade. Então, vou querer fazer vários dentro dessa linha. Mas aí eu considero que eu consegui escrever várias GESCONs para conseguir superar mais o puro consciencial, superar, identificar, ampliar meu autoconhecimento. Então, a Uhum. maior parte das publicações que eu fiz foi mais nessa linha, assim, de recuperação de cons mesmo. Aham. Aí agora eu tô publicando mais no sentido de desenvolver uma especialidade, de desenvolver identidade interassistencial, sabe? Sim. Então, Que legal. uhum, Muito bom. A gente sempre fala aqui na Conscienciologia, né? isso. Inclusive bastante dentro da Simvex. Você tem algum travão, né? Algum trafar, algo que tá incomodando ou que você quer expandir, escreve sobre isso, né? Sim, Porque escrever realmente você acaba. Não é que você é obrigado, né? Mas você vai ter que no processo é, aprofundar sobre o assunto, né? E claro. isso por si só vai ampliar a sua cosmovisão, né? Que é Isso, esse conjunto de cognições que você adquire que vai fazer você entender melhor como é que essas isso, coisas funcionam, né? claro. Isso é muito A- importante. Agora, um ponto, só uma ressalva. Eu acho sempre interessante você pesquisar sobre o viés positivo. Uhum. Por exemplo, eu fiz um verbete que é autodefesa energética do inversor. Por quê? Porque quando eu estava no processo docente, eu recebi um feedback quando eu dava as aulas, nas aulas treino. É, vinha muito assediador no campo e eu não conseguia limpar aquele processo, enfim, que Aham. faltava autodefesa energética mesmo. Aí eu fui escrever sobre autodefesa energética, não vou escrever sobre assédio no campo docente, sei Aham. lá. Então, a ideia é pesquisar do ponto de vista positivo, Entendi. para a pessoa ela fazer o contraponto, ela buscar aquela parte de homeostase. Tipo, porque se ela ficar escrevendo do ponto de vista negativo, ela vai, em geral, ela se assedia com aquilo, Aham. né? Entendi. Então eu fiz, por exemplo, eu fiz uma GESCOM só até hoje eu tava fazendo um balanço até, acho que eu tenho 16 GESCONs, não é tanto assim, mas tipo, dessas 16, uma só é de tema nosográfico, Uhum. que é Entendi. o tipo de Invex narcisismo. Aham.
Na verdade, ainda é neutro lá o tema, né? Sim, Mas verdade. ok. Aí, mas eu acho melhor, mais fácil a pessoa ir pelo viés positivo, né? Aham, entendi. Né? Não quer dizer também que não vai poder pesquisar nenhum tema nosográfico, né? A gente, Claro, obviamente, vai ter que entender sobre isso, mas trazer esse tema central como sendo, digamos, a base da pesquisa, o mais homeostático, ajuda muito, né? claro, Muito bom. exatamente. Ah, bacana. E você até comentou agora sobre as aulas treino, né, do processo da docência. Na sua Uhum, visão, como é que a docência conscienciológica ajuda a ampliar a intelectualidade? uhum. É, eu acho que é um dos principais fatores. Porque, assim, primeiro que se a pessoa fica muito ali sozinha, no notebook, nos livros, ela começa a ficar muito fechada e ela não dá vazão para as próprias ideias, ela não tem feedback se aquilo que ela está falando é coerente ou não. Então, em todo o processo de desenvolvimento de pesquisa, quando a pessoa vai vai fazer um livro, ou está escrevendo uma obra, é importante que ela vá colhendo feedback ao longo do processo. Aham. Então, é importante que a pessoa não fique só, assim, esperando o feedback no final. Então, a docência, ela é uma forma de você conseguir feedbacks de como está sendo o seu desenvolvimento mental somático, intelectual, como que está sendo a coerência das ideias que você está desenvolvendo enquanto você está desenvolvendo. Você não esperar Sim. chegar no final, tipo, você ficar lá 2 anos trancado, aí escreve o livro, manda pra ver que tem um monte de coisa errada. Aham. Então, você vai tendo isso. O segundo ponto é que é aquilo que a gente está falando da assistencialidade. A intelectualidade só para a pessoa, ela não vale muito. Assim, Uhum. a questão é o que aquilo vai ter de positivo para outra pessoa. Aham. Isso que é o mais sério. Só que assim, até isso é o que é mais sério, mas também indo do ponto de vista da intelectualidade em si, porque tem outros atributos cognitivos que a pessoa desenvolve na docência que ela sozinha escrevendo às vezes não consegue tanto. Por exemplo, o próprio taquipsiquismo. Uhum. E a capacidade de argumentação rápida e associação de ideias, eu entendo que ela desenvolve mais isso na docência do que na escrita. Entendi. Porque na escrita, a tendência. Porque assim, a tendência do ser humano é ser mais autocorrupto. É. Então, a tendência é a gente ficar na nossa zona de conforto, a gente ir no nosso ritmo pessoal. Então, a gente vai seguir o nosso próprio ritmo e a nossa própria tendência. A docência, como você tem outro professor, como o curso tem uma data, como muitas vezes são assuntos que você não domina, como tem um aluno ali que vai fazer uma pergunta, uma coisa que você nunca pensou na tua vida, Sim. isso você acaba desenvolvendo mais flexibilidade cognitiva, mais taquipsiquismo, mais associação de ideias, sabe? Então, você ganha mais dinamismo cognitivo com a docência. Então, pensando só Uhum. do ponto de vista intelectual puramente, vamos assim dizer, né, mental somático, eu vejo que a docência tem esse fator, que a pessoa, que é uma coisa que as escolas, as universidades não incentivam muito, eu acho. Aham. É Que pior que não. a pessoa só vai virar docente ali depois do mestrado, É. geralmente. Que daí ela começa a dar aula para valer. Agora, aqui na Sinvex, por exemplo, dependendo, a pessoa ela consegue dar 3, 4 lives por mês aqui, por Sim, exemplo, com certeza. né? Facilmente. Se colocar no meio tertúlia que ela apresenta, debate que ela consegue apresentar É. ali no CEEC, então ela tá o tempo todo aparecendo. Sim. Então isso dá muito mais dinamismo, porque daí você tem 2 dias para preparar um conteúdo. Então, por exemplo, eu dei uma live ontem, na quinta. Aham. A Kelly me falou na segunda. Aí eu tive 2 dias, segunda noite, eu tive 2 dias Sim. para preparar. Eu lembro que no começo, quando. E era um assunto que eu não domino, que é ferramentas de autopesquisa. Tipo, você começa a ter esse dinamismo mesmo. Uhum. É. A docência força você a isso. Principalmente se você ocupa muito a sua agenda. Sim. E outra coisa, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tô entrando aqui o Clube do Livro da Sinvex. Aham. E tem o Clube do Livro do meu. Eu fiz, fora do voluntariado, né? Mas eu tenho o Clube do Livro no meu trabalho também. Certo. Então, aí eu tenho que ler 2 livros por mês, porque eu tenho que acompanhar os 2 clubes do livro. Uhum. Então isso me força muito a leitura. Coisa que se eu fosse ficar só eu sozinho, eu não ia conseguir, Aham. sabe? E, e além disso, eu sou obrigado a pesquisar vários outros. Então, é, aqui na Civex ainda outras pessoas me ajudam a escolher, mas no trabalho eu escolho os livros sozinho. Então eu tô lendo o livro e pesquisando vários outros para eu definir qual vai ser o próximo, Entendi. né? Então, se você é docente, você tem muito mais, assim, arcabouço cognitivo, muito mais desafios, muito mais situações, com muito mais flexibilidade, muito mais associação de ideia do que se você fica ali só você sozinho, sabe? Uhum. Ah, bacana. É verdade. Então, assim, acho que explicitando docência do ponto de vista intelectual, né, que foi o que você disse, né? Aham. Claro, tem questão assistencial, de empatia que você desenvolve, retribuição, amadurecimento precoce, tem tudo isso.
Mas aí acho que é outra especialidade, né? Vamos assim dizer. Então, Sim. do ponto de vista intelectual, acho que seria isso. Mas, né? Uhum. Pô, muito bacana. Parece ser um enfrentamento muito inteligente, né? Sim. A questão da docência. Muito bom. E assim, então já comentamos de várias ferramentas aqui, né, que a gente pode utilizar para ampliar essa bagagem intelectual. A própria técnica da Invex, né, digamos, é uma técnica evolutiva que ajuda muito a trazer essas qualificações desde cedo, né? Isso. Mas você teria mais alguma ferramenta que você utilizou para qualificar a sua intelectualidade? Ou para melhorar, por exemplo, a associação de ideias, para facilitar pesquisas, esse tipo de coisa? Olha, boa pergunta, assim. É que, assim, ferramenta é um termo amplo, né? Sim. Mas eu considero, sim, que a principal escola, para mim, ainda assim, foram os congressos de imersão existencial, o Uhum. SIG e a verbetografia. Uhum. E agora o programa de desenvolvimento invexográfico aqui, de escrita de livros. Então, para mim, sempre foi a gesconografia e a docência. Eu acho que são essas duas coisas as principais para mim, Aham. né? Agora, do ponto de vista de técnica em si, eu considero até que eu precisaria usar mais, assim. Tanto que até um dos temas que eu estou pesquisando agora no próprio conto do livro, que são as técnicas de intelectualidade. Das técnicas que eu mais usei, a que eu mais me... A única que eu sempre usei, assim, bem, é a técnica dos 50 dicionários. Uhum. E leitura de dicionário em geral. Eu gosto muito de dicionário porque ele dá muito dinamismo para a pesquisa. Sim, verdade. Então, porque você vai direto ao ponto do que você quer, e ele é mais organizado, e você vai por palavra-chave. E ele não. Porque você pega um livro, sei lá, tem um autor que eu gosto muito, Steven Pinker. Eu tô usando ele muito, muito ali nas minhas pesquisas. Só que ele tem muita contextualização ali no meio. Então tem Aham. um livro de 600 páginas, mas que eu vou usar só 150. Entendi. Sim. Agora, os dicionários não, você vai direto ao ponto do que você quer, sabe? Uhum. Entendi. Então, eu diria assim que uma das principais ferramentas para mim que mais ajudou foram os dicionários. E eu vou muito no Holociclo. Aham. E daí eu gosto de ir no Holociclo, fazer imersão lá, ficar vários dias. Então eu lembro quando eu vim pra Foz, na época eu não trabalhava, então direto, eu lembro que eu pegava o ônibus 6 horas da manhã, daí eu chegava às 7 aqui no SEC, o Holociclo só abre às 8. Daí eu ficava Aham. lendo uns livros lá até às 8, abria o Holociclo, daí eu passava a manhã inteira no Holociclo, ia pra tertúlia à tarde, depois tarde todo no Holociclo de novo. Sim. Então, isso me ajudou muito a assentar a psicomotricidade, a assentar a pensanidade, a melhorar a concentração, minimizar a impulsividade. Uhum. Então, assim, ferramentas. Os dicionários, é por isso que eu sempre fiquei muito no holociclo. Aí, uma outra técnica, ferramenta, é essa imersão nos ambientes lucidogênicos. Porque se você for ficar na sua casa, às vezes não vai funcionar muito bem, Aham. né? Dependendo do caso. Você tem que ter mais força de vontade, você tem que ter mais recursos. Então, essa pessoa não tem tratado É. da casa dela, os tratados do professor Valdo. E dicionário, eu mesmo não tenho muitos na minha Aham. casa. Eu tenho só os dicionários mais idiomáticos ali, mais básicos, mas eu não tenho dicionários de psicologia diversos, Sim. dicionários de É. filosofia. Esses dicionários eu não tenho, né? Nem tem como. Teve muitos, assim. De citações, de aforismos eu uso muito, de coloquialismo, de provérbio. Aham. Então esses dicionários eu uso muito. Então eu sempre, no holociclo, me ajudou muito. E isso é uma coisa. Eu acho que essa foi. Ah, tá. Aí teve uma outra coisa que me ajudou também, que é estudo de biografia. Hum. Porque a biografia, ela te ajuda a ter uma pesquisa mais cosmovisiológica. Uhum. Então, uma biografia que eu gosto muito de recomendar as pessoas lerem, eu já falei em várias outras lives que eu dei, é a biografia do Einstein. Aham. Porque acho que eu até falei pra você, né? Sim, Já. comentou. Porque a biografia do Einstein, não é que a questão não é o Einstein, é porque você estuda a biografia dele, você estuda toda a história científica do século XX e toda a história panorama político também. Então você Legal. pega o livro de uma pessoa que você estuda todo um panorama. Uhum. Daí, claro, aí vai as vocações pessoais, né? O do Einstein é boa, a do Newton é boa também pesquisada, a Florence Nightingale é interessante também. Também. Uma legal é do Juscelino Kubitschek, para estudar a história do Brasil, muito Uhum. interessante também. Tem a do Getúlio Vargas, mas ele é mais pesado. Então eu Aham. recomendo o do JK, porque o JK ele é mais positivo, assim, tal. Entendi. Você vai fazer vocações mais positivas. Sim. É, enfim, uma biografia interessante é da Malala também, que ela é bem positiva e você ajuda a estudar todo esse contexto do Oriente Médio, Aham. né, como que funciona a cultura e tudo Ah, mais. legal. Então, assim, eu entendo que estudar biografia é muito bom para o jovem, Sim. porque daí traz esse arcabouço cultural maior, só que também ela
começa a entender certas coisas da vida que para ela se inspirar. Então, por exemplo, pegando do Einstein de novo. Uhum. Eu lembro que um dia eu tava no trabalho, assim, tal, daí eu tava brigando com o pessoal lá, falando assim, não, porque se eu ficar só na profissão, eu vou ter poucas realizações evolutivas na vida. Daí eu falei assim, eu usei o exemplo, daí eu falei, o Einstein, por exemplo, ele ganhou o prêmio Nobel com artigos que ele escreveu com 26 anos. Daí eles viraram pra mim e falaram, mas olha o que ele está se comparando com o Einstein. Daí eu virei assim e falei, não, você já viu a rotina do Einstein, como que era? Daí, ninguém. Ninguém Tipo, tinha visto. porque assim, as pessoas acham que é um gênio, assim, ele parou de pensar e pensou, mas não. Tipo, ele, por exemplo, o Einstein ele trabalhava 8 horas por dia no escritório de patentes. Uhum. Daí ele ficava, era de segunda a sábado, daí ele trabalhava 8 horas por dia, chegava em casa à noite e ficava trabalhando nos artigos de física dele. Aham. Entendi. Aí, porque, assim, dentro. Por exemplo, é que naquela época era um pouco mais fácil porque o conhecimento humano era bem menos avançado. Aham, também. Mas você pega, por exemplo, hoje na física tem assuntos que são de ponta. Então, sei lá, teoria das cordas. Hoje todo mundo que é físico sabe quais são as teorias de ponta. Você que é médico, você tá estudando medicina, você sabe quais são as teorias de ponta da medicina. Aham, tem que saber. Então você sabe. Então, basicamente o que o Einstein fazia? Ele já tinha se formado, daí ele trabalhava o dia inteiro, chegava em casa à noite e ficava trabalhando em artigos dentro das teorias de ponta da física. Uhum. Aí era 2, 3 horas por dia que ele dedicava ali. Passaram 3, 4 anos, ele publicou 5 artigos que fundamentou toda a física moderna do século XX. É. Foi, tipo assim, você olhando a retrospectiva, foi simples até. Aham. É uma coisa que o investidor consegue fazer. Ficar 8 horas por dia ali, trabalhando, aí chega em casa à noite, aí passa ali 2, 3 horas por dia escrevendo, estudando os temas de ponta da conscienciologia, que em pouco tempo, em 2, 3 anos, ela publica um livro Uhum. que vai fundamentar todo o epicentrismo consciencial dela, para ela expandir, ter mais atacadismo consciencial na comunidade, futuramente vai favorecer a publicação de um tratado. Enfim, claro que naquela época tinha menos conhecimento humano, então qualquer coisa era novidade. Sim. Então hoje é mais difícil a gente chegar num conhecimento de ponta na juventude, mas é o raciocínio mesmo. Então, a gente pode até não chegar numa mega com uns 26 anos, mas daria para publicar o primeiro livro, publicar vários verbetes, dentro dessa rotina de trabalho o dia inteiro, passo o dia inteiro na faculdade, chego à noite, tenho 2, 3 horas ali que eu me dedico à escrita e à pesquisa, e eu vou fazendo as publicações. É. Né? Então, quando a pessoa estuda biografia, ela desdramatiza, ela vê como as coisas são. Mas, em compensação, ela vê coisas que são mais impactantes também. A da Malala eu acho impactante porque do nível de posicionamento que ela tinha. Aham. Então, é uma coisa que eu não tenho. Então, era coisas assim, de ter ameaças de morte mesmo para ela continuar fazendo as coisas que ela fazia, de coisas básicas, tipo ir pra escola. Sim. Então, ameaçavam ela de jogar ácido no rosto dela se ela fosse pra escola. Ela falava, não, eu vou ir pra escola igual. Então, um nível de coragem, posicionamento, autodeterminação muito grande. Que daí eu olho assim e falo, nossa, como é que será que eu consigo ter isso? Então, estudar biografia ajuda a gente a entender certas posturas, a desdramatizar certos contextos, a ver que certas conquistas que certas pessoas tiveram e impactaram toda a humanidade, muitas vezes nem são tão complexas quanto a gente imagina. Uhum. Então, pesquisar biografia, além de ter essa expansão do ponto de vista cultural, cognitivo, eu entendo que ajuda muito a gente a desdramatizar essa questão da produção intelectual. Muito bom. E tudo converge para uma adoção de hábitos saudáveis que vão levar a rotinas úteis, que vão levar a uma qualificação mais otimizada, digamos assim, né? Exatamente. E essas rotinas úteis e hábitos saudáveis, lembra que a gente falou lá no começo das ideias inatas do curso intermissiva, né? Se a pessoa identifica e trabalha esses hábitos sadios, rotinas úteis dentro dessas ideias inatas, ela vai longe muito mais cedo. Né? Aham, verdade. Bacana. Bom, chegando agora na reta final do nosso programa, qual a dica final que você daria para os jovens que estão assistindo Teática Imersiva que querem desenvolver a intelectualidade desde cedo? Olha, a dica que eu daria é abre o Greenvex ou entre no Greenvex e comece o processo docente e escreve um artigo aqui pro nosso Congresso Internacional de Imersão Existencial. A chamada de trabalho está aberta até 26 de novembro, então escreve seu artigo e manda para nós. Se você tem dificuldade de escrever, ainda não entende, procura o Greenvex mais próximo e entre pro Greenvex para você aprender a escrever. Né? Eu acho que a melhor forma da gente desenvolver intelectualidade é em grupo. Mesmo Sim. que você tenha o perfil intelectual. Então, se você já tem um perfil intelectual, se você já está aqui na Cognópolis, vai para o Holociclo, compra biografia, compra dicionário, faz isso. Só que o mais sério é o processo interassistencial e grupal.
Então, entrar no Greenvex e começar seu processo gesconográfico e docente. Uhum. Eu acho que isso é o principal, assim. Bacana. Seria O isso. Greenvex é muitas vezes uma incubadora de neogesconografólogos, digamos assim, né? Isso. Quem Aham. vai começar a escrever novas gescons, né? Novos artigos, verbetes, futuramente os livros. É um Claro. ambiente muito propício para isso. Bacana. Aí Exatamente. também, se quiser entender mais sobre o Greenvex, né? O que que é o holociclo, que o Luiz comentou também, que fica no CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, aqui em Foz do Iguaçu, tudo isso dá para pesquisar na internet, que tem bastante informação sobre. Mas muito bom. Ótima dica. Isso aí. Então, tem mais algum tópico que você gostaria de falar que a gente não abordou? Olha, a princípio eu acho que não, mas aí só reiterar que assim, a intelectualidade, ela é fundamental na vida humana, só que a pessoa não pode ficar só isso. Então são dois perfis, sendo bem genérico, óbvio. A pessoa que ela tem a tendência intelectual natural e a pessoa que não tem. Uhum. A pessoa que não tem tendência intelectual natural, é importante que ela priorize isso, né? E o jeito mais fácil é ela se envolvendo dentro do processo grupal. Então, na docência, nas Discons, no Greenvex. Aí a pessoa que não tem isso natural, que é a pessoa que já tem isso natural, o mais sério é ela não esquecer de que ela precisa vivenciar o binômio intelectual operário. Então, ela vai ter que manter a intelectualidade, só que ela vai ter que fazer assistência, pôr a mão na massa, Aham. fazer liderança e nunca esquecer da parte afetivo-sexual. Então, formar uma dupla evolutiva desde cedo também, que isso vai ajudar em tudo na vida da Sim, pessoa. muito importante. Então, a pessoa ela tem que sempre pensar na questão da etologia, levar tudo de eito. Mas ela sempre pensar que a intelectualidade ela é uma prioridade, é um coadjuvante da Invex, e que isso vai nortear todo o desenvolvimento da vida da pessoa. Uhum. Com um bom desenvolvimento mental somático, um bom desenvolvimento intelectual, tudo na vida da pessoa vai ser mais fluido. Sim, Tudo, né? vai. Então, é isso. É inevitável. Para ter uma qualificação cognitiva, evolutiva, avançada, tem que ter intelectualidade. Tem que ter. Muito bom. Beleza, então, chegamos ao final de mais um Teática Inversiva, pessoal. Agradeço por ter acompanhado até aqui. Se você gostou, lembre de deixar o like, deixar nos comentários também possíveis sugestões para melhorar o quadro do Teática, compartilhar o vídeo com pessoas interessadas no tema da intelectualidade, que possam se identificar com a técnica da Invex também. E, é claro, se inscrever no canal. Aqui o canal do YouTube da Invex tem vários vídeos interessantes sobre a Invex, sobre intelectualidade, diversos temas que fazem ligação com a Invexologia, tá bom? Luiz, mais uma vez, obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Pessoal, nos vemos no próximo Teática Inversiva. Até mais.